Abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5, eu vou estar lendo do versículo 1, vamos até o versículo 11, amém, igreja? Quantos acharam? Glória a Jesus. Eu vou ler, os irmãos nos acompanhem, tá? Diz assim o texto: Ananias e Safira. Diz a palavra do Senhor: um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas assim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que você conseguiu pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar deste acontecimento. Eu quero que os irmãos repitam comigo apenas o último versículo de número 11. Nós todo mundo junto, em alto e bom som. E grande se apoderou. Está fraco. Vou fazer igual o Eric fala. Está fraco. Mais uma vez. E grande temor. Amém. A igreja pode se assentar. Irmão, a palavra do Senhor aqui nos relata a respeito de um casal, um homem e uma mulher, a qual serviu Deus. E esse casal, ele servia, ele fazia membresia na igreja de Atos dos Apóstolos. Todos nós conhecemos essa passagem que fala a respeito de Ananias e Safira. Diz a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja unida no partir do pão. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha em comum que não poderia haver necessitado entre os irmãos, entre os crentes. Então aquele que tinha alguma propriedade, que tinha uma ou 2 ou 3 propriedades, eles vendiam, pegavam o dinheiro, a quantia qual foi arrecadada e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas sempre na casa do Senhor, como sempre tem 1 ou 2, que sempre eles vêm e entram cá mentira. Tem alguém mentindo aqui ao Espírito Santo, igreja? Eu acho que não, né? Com certeza que não. Aqui é uma igreja fiel, amém? Então esse casal venderam a propriedade. Eles venderam a propriedade. O que eles deveriam fazer? Pegar a quantia qual foi vendida e levar e depositar aos pés dos apóstolos. Mas aquele casal está
querer aparecer, para querer ter destaque. Mas aqui na Assembleia de Deus nos continentes, irmão, o destaque é Jesus Cristo. Quem brilha aqui é Jesus. Então esse casal, eles venderam a parte e levaram o dinheiro até os Atos dos Apóstolos. Chegaram aos Atos e depositaram uma parte, não foi a parte completa. Eles reteram, diz a Bíblia que eles reteram parte do que eles tinham vendido, do valor a qual valia a propriedade. E a outra parte eles foram e trouxeram aos apóstolos, depositaram aos pés dos apóstolos. A própria Bíblia diz que ele estava enganando os homens, mas a Deus ninguém engana. Muitos podem achar que está enganando a Deus, muitos podem achar que Deus não está te vendo, que Deus não tem te observado. Mas Deus é Deus, irmão. Deus é o mesmo que operou no passado, opera no presente e opera no futuro. Dos olhos de Deus ninguém foge. Diz a palavra que ao depositar esse dinheiro aos pés dos apóstolos, Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, Pedro era um homem que orava, Pedro era um homem que se consagrava, que estava ali fazendo a obra do Senhor, e queria ver a glória de Deus na vida de cada irmão. A igreja de Atos dos Apóstolos pagava um preço para ver os irmãos abençoados. Como hoje a Assembleia de Deus dos Continentes, os obreiros, nós pagamos um preço em jejum, em oração, para ver vocês abençoados. Mas diz a Bíblia, ela nos relata, no versículo 3, que diz assim: então perguntou Pedro a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo? Irmão, quantos não levam a sério as coisas de Deus? Quantos não dão a mínima para as coisas do Espírito de Deus? Espírito é santo, a palavra já se diz santo. Ele é santo, ele é digno de adoração, ele é digno de louvor. Mas quantos nos estão mentindo? Quantos nos estão fazendo a obra de qualquer maneira? Muitos estão pensando que estão mentindo aqui, ó. O ministério, o pastor, o presidente, os demais pastores, mas não estão não. Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Muitos, nos dias de hoje, tem feito as coisas tudo de qualquer maneira. Chega aqui na frente, pula, roda, sapateia, fala em mistério, dá aleluia e glória a Deus, mas quando passa daquele portão para fora, xinga palavrão, desagrada ao Espírito do Senhor, tem de carga ao quebra-quebra. As coisas estão tudo mal a pior. Deus quer falar contigo essa noite, Ele está falando, irmão. Tem pessoas aqui que têm mentido a Deus, pensando que tem mentido ao homem, mas Ele é um Deus que revela. A palavra diz aqui, irmão, a palavra é bem espontânea em nos falar que Pedro, ouvindo isso, caiu morto. Vieram os moços e levaram e o sepultaram. E o que mais me chama a atenção, pastor Samuel, nessa palavra, que já é no Novo Testamento, no tempo da graça, ou no tempo onde que nós estamos, no tempo da graça. Todos os irmãos estão achando Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também. Deus é o fogo que consome. Muitos estão achando, eu vou errar, eu vou pecar e vou pedir perdão a Deus e está tudo bem. Irmão, não está não. Não está não, porque Deus quer compromisso da sua igreja. Deus quer posição da igreja. Deus não quer ver o povo dele de qualquer maneira. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme e chora intercedendo por nós. Imagine quanto que o Espírito Santo tem chorado por nós. Imagine quanto que o Espírito Santo tem intercedido por nós. Imagine se não fosse, se Jesus não morresse, não fosse por Pai. Imagine se o Espírito Santo não estivesse aqui conosco. O que seria de nós? Primeiro pecado, primeira mentira, a primeira contenda, a primeira calúnia, a gente já teríamos caído morto.
Diz a palavra do Senhor, irmão, que logo depois, voltando a sua mulher, ela voltando, chegou sem saber de nada, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Olha o que elas responderam, irmão, cara de pau. Depois diz que Deus, ele não me ouviu. Depois diz que Deus não está fazendo por mim. Depois diz: poxa Deus, olha ela aqui, mentindo. Olha o que ela fez. Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Irmão, não entre em acordo. Muitos estão entrando em acordo para querer enganar um servo do Senhor, para querer passar despercebido na presença do servo de Deus, mas na presença do Todo-Poderoso, o que reina, o Deus da Assembleia de Deus do continente, ninguém passa despercebido, não. Deus é Deus nessa igreja, e Deus chama a igreja dele para um compromisso maior. Irmão, Ananias e Safira, eles pecaram ao mentir a respeito do preço da propriedade. Eles queriam que os apóstolos e os outros crentes pensassem que eles estavam ofertando o valor total, mas eles não estavam, não. Eles estavam de engano, eles estavam querendo aparecer, eles queriam mostrar que os demais crentes, que eles estavam fazendo a coisa certa, eles queriam ser os melhores, mas não eram, não. Melhor é Jesus, melhor é só Jesus na minha e na sua vida. Irmão, Ananias e Safira, eles trouxeram juízo divino sobre si, porque mentiram ao Espírito Santo e tentaram enganar os apóstolos. Diz a palavra do Senhor, no estudo, que Deus tratou o caso deles de maneira severa, para demonstrar como este tipo de advertência é grave, e é para servir de advertência aos outros, para que ninguém venha cometer esse erro, para que ninguém faça como Ananias e Safira fez. Ananias e Safira foram consumidos, eles caíram mortos perante Pedro ali, o homem de Deus. Eles caíram ali mortos porque tentaram a Deus. Quantos estão mentindo a Deus? Quantos estão de brincadeira? Quantos estão levando Deus como Deus fosse menino, como Deus fosse um brinquedo que fica na mão de criança? Mas Deus é Deus, irmão. Deus é o Deus da Assembleia de Deus do continente. Irmão, Deus, Ele quer um compromisso maior do seu povo. Deus, Ele quer que o povo se achegue mais, que o povo venha a abraçar o ministério a qual eles congregam, que o povo venha a ser mais unido ao pastor da igreja, aos demais irmãos. Deus, Ele não quer um povo de meninice, de brincadeira, de contenda, de qualquer birra, qualquer coisinha, já quer largar tudo e se mandar da igreja. É por isso que o povo de Deus, ele anda perecendo, ele vive sobre um céu fechado. O povo de Deus hoje em dia está vivendo sobre um céu fechado. Irmão, as nossas igrejas estão repletas de crentes em escravidão financeira, porque fazem voto a Deus e não cumprem. Em vez de colherem as bênçãos do Senhor, vivem sobre um céu fechado e estão em pecado enquanto não cumprirem o seu voto. Alguém aqui tem feito voto ao Senhor e tem cumprido? Será que nessa noite eu encontro um irmão meu ou uma irmã que fez voto com o Senhor e não cumpriu? A campanha passada, será que deixou de cumprir? Que o voto não é comigo, não é com o nosso pastor, o voto é com Deus. Desde o momento que tu se prontifica, sair do seu banco e aqui pegou o envelope desse, prontificado em trazer algo para a obra do Senhor, você tem que cumprir, porque a Bíblia
enquanto não cumprir o seu voto com Deus. Irmão, eu tenho certeza que Deus está falando nessa noite aqui. Eu preparei essa mensagem já está há algum tempo na minha igreja, na minha Bíblia, marcadinha aqui. E eu falei, Senhor, a próxima oportunidade eu vou pegar, mas Deus sabe o dia e a hora. De repente você pensou que viria um pastor aqui, que ia pregar bênção, que você ia pular, ia rodar, ia sapatear, que ia profetizar vitória. Vitória nós profetizamos sim, mas Deus tem um conserto da igreja do Senhor. Talvez você pensou que nessa noite você ia pular no mistério, mas não, Deus ele sabe da forma que ele fala. A palavra de Deus ela não volta vazia. Se eu aprendi na Bíblia Sagrada, ela tem destino, ela tem endereço, ela alcança o objetivo, ela vai no alvo. Eu tenho certeza que nessa noite aqui, se tinha crente aqui que não cumpria voto com o Senhor, que era infiel com o Senhor, a partir de hoje não vai ser mais, porque tem aqui na Bíblia de Deus, aqui na palavra do Senhor, nós temos o exemplo de Ananias e Safira, e já no Novo Testamento, já na época da graça. Se fosse no Antigo Testamento, ainda teria um respaldo. Ah, foi no Antigo Testamento, mas hoje a gente está na graça. Isso aconteceu na época da graça. Jesus já tinha morrido na cruz, Jesus já tinha pagado alto preço por nós ali na cruz do Calvário. Será que é difícil a igreja tentar lembrar? Lê a palavra do Senhor no Evangelho, você encontra falando a respeito da morte de Jesus, o que Jesus suportou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para que nós pudéssemos estar com nossos filhos, para que nós pudéssemos estar com a nossa família abençoada. Ele pagou um alto preço. Aqui no nosso meio tem alguém que teria coragem de dar um filho para que morresse pela uma humanidade? Eu acho que ninguém. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Assembleia de Deus dos Continentes, Ele deu o seu único filho, e esse filho veio a sofrer, esse filho veio a sentir dores, esse filho veio a morrer, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós hoje pudéssemos ter livre acesso com Ele. O véu do tempo foi rasgado, e hoje se a gente dobrarmos o joelho, Ele ouve. Se você falar que não ouve, você está mentindo. Desde o momento que o véu do tempo foi rasgado, a Bíblia me ensina bem explicado que eu tenho livre acesso direto a Deus. Se eu estiver com o coração puro, se eu estiver com o coração limpo, se eu estiver correto com o Senhor, se eu dobrar o meu joelho, o Senhor ele vai me ouvir, porque nosso Deus ele não é surdo não. Tem muitos aí se prostrando à estátua, tem muitos aí adorando Baal, mas nós adoramos ao Deus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está aqui, Ele está falando contigo, igreja. Dá glória a Jesus, dá glória a Deus, igreja. Irmão, diz o Salmo 50, versículo 14 e 15. Olha o que Deus afirma para a sua igreja. Até o Salmo Deus me deu, pastor, que encaixa dentro dessa mensagem. Diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da sua angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Deus está falando ou não está? Por que você faz voto e não cumpre? Por que ele não tem sido infiel ao Senhor? Irmão, eu sempre deixo bem especificado. Foi pouco tempo para Deus transformar a minha vida. Ali está minha mãe, ó. Levanta aí, mãe. Fica de pé. Essa é minha mãe. Essa mulher, ela sofreu muito por mim. Essa mulher perdeu noites de sono por causa de mim. Eu dei trabalho para ela. Está meu irmão ali.
e tentou destruir a mim também. Mas o Deus Todo-Poderoso me colocou aqui, pregando a palavra de Deus para mostrar que Ele é Deus na minha vida e na vida da minha família e na tua vida também. Deus prepara tudo, pastor Samuel. Está aí minha família ali, ouvindo eu pregando a palavra do Senhor, porque Deus falou comigo que eu ia ser um pregador, e a minha família, a minha mãe ia ser orgulhada de mim, e ela tem visto Deus na minha vida. Ela tem visto Deus, irmão, na minha vida. Por que somos infiéis a Deus? Irmão, quando eu estava no mundo, que eu era todo errado, que eu fazia um monte de besteira, eu era infiel a Deus. Mas desde o momento, me lembro como se fosse hoje, no primeiro dia que eu pisei nessa igreja, nosso pastor orou por mim. Naquele momento, como muitos dizem que cai aqui, que quem cai é o diabo, quando eu caí aqui no meio dessa igreja, mas quando eu levantei liberto. Quando eu levantei as cadeias do inferno foram despedaçadas, os grilhões foram arrebentados, e hoje estou aqui livre para adorar o Senhor, livre para pregar, livre para fazer o livre, livre de pregar o Evangelho a toda criatura da terra. Deus é Deus. Irmão, desde o momento que você tomou uma posição por Deus e parar de fazer igual a mulher de Ló fez, olhou para trás, ela virou estátua de sal. Mas desde o momento que eu parar de olhar para trás, irmão, e olhar só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vocês vão ver a glória de Deus na sua vida. Vocês vão ver Deus bradar, Deus honrar. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho meu filho ali, que está na barriga da minha esposa. Quem faz isso, igreja? É Jesus. É Jesus que faz isso na vida do homem. Mas tem um propósito. Tem algo aí. Para Ele fazer, você tem que renunciar. Você tem que esquecer muita coisa. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e hão que são tudo nova. Por que tu tem olhado para trás? Por que tu tem olhado para trás, igreja? Se lamentando do que passou. O melhor o Senhor tem para mim e para você. O melhor o Senhor tem para a sua igreja. Muitos diziam que eu não ia chegar aqui. E da mesma maneira que eu estou aqui hoje, Deus tem o poder de colocar qualquer um de vocês aqui pregando a palavra. Se tu tem desejo no coração de ser um pregador, se tu tem desejo no coração de fazer a obra, se afirma, coloca a sua vida em dia que tu vai ver a glória de Deus na tua vida. Não vamos fazer igual a Ananias e Safira. Deus teve que trazer juízo severo sobre eles. Irmão, o mundo está aí, Você liga a televisão, eu nem ligo televisão mais em casa, irmão. A minha televisão só serve para me ver DVD. Só serve para ver DVD de pregação e escutar louvor. Porque é muita destruição. É muitos lares destruídos. Pai matando filho, filha matando mãe, e aí por diante. Você tem visto o que o diabo tem feito aí fora. E assim, do jeito que o diabo está fazendo, o diabo quer fazer assim com vocês também. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem matado, ele tem roubado, ele tem destruído famílias, ele tem matado pais de famílias. Ele tem levado filhos por vício, como um dia me levou, mas hoje eu sou livre, hoje eu sou liberto. E a Bíblia me diz que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, irmão, levante a mão, exalte, glorifique o nome do Senhor, porque não há condenação contra ti. Não há condenação. Por mais que o diabo tente se levantar, por mais que o diabo ele queira te afrontar, eu sei que as lutas vêm, o gigante ele se levanta, a tempestade vem, o mar está bravio. Mas Jesus hoje nessa noite, sabe como é que Jesus quer fazer? Jesus quer fazer como fez com Pedro. Estendeu a mão para Pedro e levantou a Pedro e falou: homem de pequena fé, por que duvidar? Não duvida, creia que o Senhor está aqui, creia que o Senhor está lá na tua casa,
fazer de nossas vidas cada dia mais uma bênção. Muitos têm pagado preço, muitos têm desonrado até a palavra do Senhor. Quantos Deus levantou aí com bom ministério, mas não conseguiram, mas viraram as costas para Deus, caíram no pecado. Mas Deus, Ele levantou uma igreja séria, que é essa igreja aqui. Deus levantou a igreja Assembleia de Deus do Continente, que há homens fiéis aqui nessa tribuna, há homens que pregam a palavra e querem você abençoado. E você, irmão? Será que depois dessa mensagem você vai ficar de braço cruzado? Você vai continuar desonrando a Deus? Será que Deus, Ele vai continuar se desagradando de nós por causa de erros, por causa de falha, por causa que eu não aguento, eu não suporto? Ah, qualquer coisa eu me explodo. Ah, se aquela irmã pisar no meu pé, ah, ela vai ver. Ah, não... Irmãos, Deus, Ele quer abençoar. Deus quer dar vitória para cada um de nós aqui. Deus, Ele está aqui nessa noite e Ele está falando. Só Deus, só o Senhor Jesus Cristo, ouça bem. Tem muitos aqui que já estão desacreditados. Tem muitos aqui que estão se perguntando: Senhor, olha eu aqui. Senhor, por que ainda não aconteceu comigo? Senhor, irmãozinho entrou ontem e já está sendo honrado, abençoado. Irmão, entre no querer de Deus. Jovem, entre no querer de Deus. Se coloquem na posição de Deus, que vocês vão ver a glória de Deus na vida de vocês. Deus quer levantar jovens aqui com poder. Aqui tem missionária, pastores, presbíteros, mas não dê ouvido a Satanás, porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Não foi diferente. Eu, na idade de vocês, eu conheci a cocaína. O diabo me destruiu, o diabo me jogou nesse mundo pecaminoso, e o diabo, ele tem vontade de fazer isso na vida de todos nós. Mas vocês conheceram Jesus e continuem com Jesus, porque vocês vão ver o que Ele vai fazer na vida de vocês. Eu louvo a Deus por estar aqui, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui nessa noite. Mas Deus olhou para mim, Deus olhou para o sofrimento da minha família e falou: vou levantar ele, eu vou erguer a cabeça dele. Quando muitos dizem: vem, vai morrer. Quando muitos dizem: contaram o meu dia. Quando muitos falaram: não vale nada, não presta. Deus falou para mim: você tem valor para mim, meu filho. Você presta para mim. Você vai pregar a minha palavra. Eu vou te honrar. Eu vou te dar uma família. Eu vou te dar um filho. E Deus tem cumprido. Irmão, eu quero pedir à igreja nessa noite. Eu sei que Deus falou aqui, e não foi só com uma pessoa, não. Eu quero pedir à igreja nesse momento, os que foram tocados pela essa palavra, porque se a palavra diz que ela não volta vazia, a palavra ela tem endereço certo. Então tem pessoas aqui que foram tocadas. Se você não tem sido infiel com Deus, se você não tem cumprido os seus votos com o Senhor, se as coisas na tua vida têm sido de mal a pior, por causa da desobediência, por causa da fraqueza espiritual, por causa que você não tem acreditado, a sua fé tem sido pequena, você levante do seu lugar e vem aqui na sua frente, aqui na frente. Não tenha vergonha não, porque eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida. E se você não era fiel, você vai passar a ser fiel. Se as coisas na sua vida não estavam boas, vai passar a estar, porque o Espírito Santo está aqui e Ele está falando. Agora, se não vir, vai perder. Se não vir, vai perder. A primeira pessoa já levantou. Quem é a segunda pessoa? Que não tem andado em retidão com Deus, que não tem seguido os preceitos do Senhor, que sabe que não está sendo fiel a Deus, que sabe que não está no caminho ao qual Deus tem preparado para você. Dê um passo, vem aqui, não se acovarda não, porque eu vou falar igual os pregadores aqui falam: depois que você passar pelas portas para fora, é você e Deus. A minha parte eu estou fazendo.
quem tem sido fraco, quem tem visto o mar bravo sobre a sua vida. Quando você pensa que vai se afogar, não vai não, que Deus vai estender as mãos para você. Vem aqui na frente. Vem aqui porque Jesus está aqui. Nós vamos orar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Não deixe o diabo te fazer de chacota. Chega do diabo rir da igreja do Senhor. Chega do diabo pisar na igreja de Deus. Deus nos levantou. Já tem 4 pessoas aqui, ainda tem mais. Ainda tem mais. Quem recebeu essa palavra no coração? Quem recebeu, levanta a mão aqui. Quem recebeu essa palavra? Nosso pastor vai estar louvando. E se tu sentir o toque de Deus ainda no meio desse louvor, vem à frente. Venha, porque eu vou fazer questão de estar orando por você. Da mesma maneira que eu fui humilhado, da mesma maneira que eu fui pisado, que eu fui envergonhado